Fala galera, aqui é o Adam, este é o Desventuras Cinéfilas e Homem de Ferro 2 foi o filme que consolidou o universo cinematográfico da Marvel. Dirigido por Jon Favreau, Homem de Ferro 2 se passa 6 meses após a grande revelação de Tony Stark, de que ele era o herói Homem de Ferro. Agora vamos acompanhar a sua jornada aí, enfrentando não só o governo, como 2 novos vilões, e também o fato de que a tecnologia que salvou a sua vida está agora envenenando-o. Uma grande sacada desse filme é começar ele meio que quebrando a quarta parede, porque a gente tem aí a frase do Stark que eles falam para os repórteres, né? Faz um tempinho que eu não vejo vocês. E a gente ouve essa frase quando o logo da Paramount ainda está surgindo, então é bem maneiro o modo como parece que ele está se dirigindo aos fãs. E também quando ele aparece ali na Expo, a primeira vez que ele tira a armadura, a primeira coisa que o Tony Stark, ou Robert Downey Jr., fala é que é bom estar de volta. A primeira grande diferença de Homem de Ferro 2 para o primeiro filme é que o escopo aqui é muito maior, e nós vemos isso com a introdução da personagem Natasha Romanoff, interpretada pela Scarlett Johansson, e o arco da S.H.I.E.L.D., que também tem aí o Samuel L. Jackson como Nick Fury e o Clark Gregg como agente Coulson. Isso porque esse terceiro filme do Marvel Studios é o primeiro a realmente parecer algo maior, aí é mostrar que existe um universo que não engloba apenas o Homem de Ferro, e no caso o Incrível Hulk, que foi o filme anterior. Mas a gente vai falar disso ainda. Por enquanto vamos falar do roteiro, que é levemente baseado no arco O Demônio da Garrafa, um dos arcos mais elogiados do herói, que mostra Tony Stark enfrentando seu alcoolismo de uma forma tão problemática que ele é obrigado a parar de ser o Homem de Ferro. Inclusive isso é uma coisa muito influente nesse filme, porque como ele aborda muito mais personagens, ele acaba dando um desenvolvimento tão bom para os outros quanto para o Tony Stark, que acaba até um pouco de lado nesse filme, digamos. No primeiro filme nós temos aí os personagens que retornam James Rhodes, agora interpretado pelo Don Cheadle, já que o Terrence Howard teve alguns problemas com a Marvel, né, na hora de negociar o seu salário para o retorno, então eles decidiram substituir o ator. E também a Pepper Potts, interpretada pela Gwyneth Paltrow. Os dois personagens retornam aqui e têm seus arcos muito melhor delineados, seus personagens são muito melhor desenvolvidos. Isso porque, como o Tony Stark está enfrentando os problemas pessoais e achando que está realmente perto de morrer, ele vai terceirizando as suas funções. Ele passa as empresas para o nome da Pepper, que assume como a CEO, e ele passa e deixa o James Rhodes pegar a armadura, né, e assumir esse lado super-heróico que ele acredita que não vai conseguir manter por muito tempo. Esse roteiro foi escrito pelo Justin Theroux. Eu acho que ele consegue emendar muito bem os arcos desses personagens coadjuvantes com o próprio Stark e com os vilões, que aqui são Justin Hammer, interpretado pelo Sam Rockwell, que está incrível, e o Ivan Vanko, ou Chicote Negro, que é interpretado pelo Mickey Rourke. Ele tem uma coisa bem vingança, assim, o lado da história dele, porque ele envolve o pai dele, que trabalhou com o Howard Stark, que é o pai do Tony. Já o personagem do Justin Hammer, interpretado pelo Sam Rockwell, é basicamente uma caricatura do Tony Stark. Ele quer ter aquilo que o Tony Stark tem, desde o sucesso pessoal até o sucesso profissional com as empresas. Temos aí então a união desses dois vilões, que o próprio Justin Hammer se une ao Ivan Vanko, argumentando que ele é o cara dos recursos, enquanto Ivan Vanko é o cara do conhecimento, que vão conseguir juntos fazer aí o Homem de Ferro virar uma coisa obsoleta. Enquanto isso, nós temos aí o personagem do Tony Stark, interpretado pelo Robert Downey Jr., que está passando por o seu desenvolvimento durante o filme. A gente já sabe tudo o que a gente precisava saber sobre o Tony Stark no primeiro filme, desde a sua origem como pessoa até a sua origem super-heróica. Mas aqui a gente tem um contato muito mais pessoal com o personagem. Já que ele tá achando que vai morrer, a gente vê um Tony Stark muito mais vulnerável. E isso se reflete nas suas ações, como por exemplo a loucura de pilotar uma Fórmula 1 em Mônaco e a besteira que ele faz no aniversário, que é onde você vê mais o arco do Demônio da Garrafa gritando quando o personagem tá vestido de armadura, bêbado e fazendo a maior loucura possível. E essas são duas das 3 grandes cenas de ação. A gente tem aí o momento onde o Tony Stark é atacado pelo Chicote numa corrida em Mônaco. Nós temos a festa de aniversário dele, onde o Rhodes veste a Mark II do primeiro filme pela primeira vez, e os dois personagens se enfrentam. E nós temos aí o grande final do filme, onde o Homem de Ferro e o agora chamado Máquina de Combate enfrentam o Justin Hammer e os robôs que foram criados pelo Ivan Vanko. E é claro também a batalha final ali com o próprio Ivan Vanko. O único grande problema que eu vejo nesse filme é o fato dele precisar se desdobrar muito para conseguir abordar coisas que só seriam mais importantes depois. Então é um primeiro filme da Marvel onde ele põe o universo da Marvel em primeiro plano e o próprio filme, a própria história em segundo. Então eu sinto que tem alguns problemas aí de roteiro por causa disso. Como por exemplo, precisar interromper a história e precisar conectar todo o arco final do Stark a S.H.I.E.L.D. Entretanto,
sem essas conexões a gente não teria os grandes easter eggs da cena final com o Nick Fury e o Tony Stark conversando. E é quando a gente percebe que esse filme está se passando dentro da linha do tempo da Marvel, ao mesmo tempo que o Incrível Hulk e Thor, que seria o próximo filme. Se você prestar atenção nessa cena, a gente consegue ver algumas coisas ali ao redor de onde Stark está sentado, e algumas dessas coisas são os mapas com os pontos marcados. Um desses pontos é justamente o local da universidade que o Hulk apareceu em O Incrível Hulk, na cena do meio do filme, onde ele enfrenta o arsenal do General Ross. Inclusive, a gente vê uma repórter falando sobre isso no Homem de Ferro 2. E outro ponto do mapa é o Novo México, que já tinha sido mencionado pelo próprio Nick Fury, quando ele dá um puxão de orelha no Stark falando que ele tem problemas maiores no Novo México. Claro, hoje em dia a gente já sabe o que é. O que aconteceu no Novo México foi nada mais nada menos do que a queda do martelo do Thor. Esses 3 filmes eles ocorrem na linha do tempo em uma única semana que ficou conhecida como a Grande Semana de Fury, onde o personagem precisou se desdobrar para conseguir resolver tudo isso. Homem de Ferro 2 ainda é um filme extremamente divertido, mas tem alguns probleminhas que fazem com que ele seja inferior ao primeiro filme. Entretanto, para mim, ainda leva 3 estrelas e meia, porque é extremamente legal de você ver esse universo sendo construído ali. E pela primeira vez, você vê que a Iniciativa Vingadores não foi só um easter egg, mas está realmente acontecendo. A Estrada para a Guerra Infinita continua na semana que vem com o filme do Deus do Trovão, Thor. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Lembrando que aqui embaixo também temos os links das redes sociais e do site Duas Torres, onde estão tendo as críticas em texto desses filmes. Então, muito obrigado por assistir. Valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.